Oi, Nativa. Eu me chamo Artemísia e vou contar o que eu sofri na minha infância e que ainda hoje lateja dentro de mim. Quando eu tinha uns 6, 7 anos, a minha mãe conheceu um homem. Eu vou chamá-lo de Rubens. Ele já tinha 4 filhos. Minha mãe e ele mal se conheciam e logo fomos morar na casa dele. Eu, minha mãe e minha irmã, que é 3 anos mais nova do que eu. Depois do primeiro ano morando naquela casa, este senhor começou a abusar de mim. Eu e minha irmã dormíamos no sofá da sala e ele passava a madrugada quase toda na sala passando a mão em mim e fazendo coisas que me adoeceram e ainda adoecem psicologicamente. Várias vezes ele fazia isso com todos em casa, inclusive a minha mãe. E ela se fazia de cega. Não sei se porque ela apanhava muito dele e tinha medo, ou se por ser tão absurda a situação que a pessoa nem quer enxergar a realidade. O fato é que sofríamos muito naquela casa. Certo dia eu saí do banho e ele estava em cima da minha irmã, que na época tinha só 5 aninhos. Eu senti tanta raiva, tanto nojo. Se eu, com 8 anos, não estava aguentando aquela situação, imagina ela, com 5. Meu Deus do céu. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que contar isso para alguém. Mas, infelizmente, eu tinha medo da minha mãe. E mais ainda, dele. Minha mãe me batia muito. Às vezes, sem eu ter feito nada. Ela descontava tudo em mim por mera raiva do que acontecia com ela. Me calei. E só depois de muito tempo, quando já estava maior, eu consegui me abrir para uma tia, a irmã do meu pai, que acabou contando tudo para minha avó. Quando minha avó soube, brigou demais com a minha mãe, claro. Onde já se viu morar com um homem que abusa das 2 crianças, das próprias filhas? Por ter contado, minha mãe ficou com muita raiva de mim. Me bateu mais uma vez. E aí revelou o que eu já imaginava. Eu desconfiava mesmo que ele fazia alguma coisa com vocês. E aí eu pensei, se ela suspeitava, por que nunca saiu de dentro do quarto para ver o que acontecia na sala? A porta do quarto dela dava de frente para onde estávamos dormindo e aonde acontecia boa parte dos abusos. Não entra na minha cabeça por que ela nunca impediu aquele homem de fazer o que ele fazia. Não foi 1 ou 2 vezes. Foram anos sofrendo nas mãos dele. E ela nunca fez nada para nos proteger. E isso dói. Dói como uma facada. Depois de tudo, essa minha avó preocupada deu uma casa para a gente morar que ela tinha no mesmo lote em que ela morava. Vocês podem morar aqui nos fundos, eu vou ajudar vocês. Ai, obrigada, viu? Ai, vai ser muito bom sair de lá. Mas nada de aceitar aquele homem aqui. A regra é essa. A minha avó supria todas as nossas necessidades para minha mãe não ter desculpa de ter contato com o Rubens por causa de dinheiro. Mas, infelizmente, a minha avó trabalhava em casa de família e só ia para casa nos fins de semana. Então, quando ela não estava lá, acreditem, a minha mãe recebia aquele homem. E pior, ainda colocava a gente para dentro do quarto e tinha relações com ele na sala. Essa é mais uma coisa que eu tento entender e não consigo. Como é que ela conseguia fazer isso com ele, sabendo que ele tinha abusado da gente? É doentio, não tem justificativa. Ela é minha mãe, não tem como entender uma coisa dessas. Hoje eu tenho 28 anos e tenho sérios transtornos psicológicos. Cheguei ao ponto até de tentar tirar minha própria vida por não aguentar o trauma que isso me causou. Recentemente eu tive uma conversa com a minha mãe e ela foi tão fria comigo. Mãe, eu queria entender.
por que a senhora nunca fez nada? Eu fui na delegacia, mas o delegado falou que já tinha passado tempo, que não tinha mais nada para fazer, enfim. Mentira, mãe. Você não fez nada. E ainda teve coragem de ter relação com ele mesmo depois de saber o que ele fez com a gente, mãe. Eu? Eu não fiz isso. Não me lembro disso não, hein? Não lembra? Quer que eu dê todos os detalhes? Não, porque eu lembro. Sim, eu lembro de tudo. Às vezes eu queria que acontecesse algo comigo e eu perdesse a memória para esquecer todo esse sofrimento que eu passei. Porque dói sentir o que eu sinto por ela. Eu me pego tentando justificar os erros dela psicologicamente, mas não tem como. São erros injustificáveis por uma mãe. Ela não se importa. Sempre foi de priorizar os homens da vida dela ao invés dos filhos. Se fosse eu, faria de tudo para proteger os meus filhos. Eu sou totalmente diferente com os meus, totalmente ao contrário do que ela foi para mim. Agora eu decidi que não é justo eu sofrer com isso há tanto tempo, enquanto aquele homem fica impune. Eu decidi denunciar o que o Rubens fez comigo e com a minha irmã. Não queria incluir a minha mãe, mas infelizmente ela responde por negligência e omissão. E ela, mais uma vez, ficou com raiva de mim por causa disso. Nunca falou nada pra mim, agora que é justiça. Eu tô doente por causa dessa história, mãe. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu queria tanto entender, mãe, por que você nunca fez nada pra impedir? Eu não sabia. Como eu ia saber o que ele fazia? Você não me contou? Claro que agora ela está negando. Ela está querendo tirar o dela da reta e ainda jogar a culpa em mim. Eu não a culpo pelo que ele fez com a gente, mas sim por ela não ter feito nada e ter agido como ela agiu. É triste, mas eu acho que só vou conseguir diminuir esse trauma depois que aquele homem pagar por tudo que ele me causou e causou a minha irmã. Aconteceu comigo.